Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje, dia de preparação, dando continuidade ao estudo dos parágrafos referente ao capítulo 23 ainda, que é do parágrafo 24 ao 32, que fala sobre o santuário. Hoje vamos finalizar essa parte, onde a gente vai ver agora um pouco mais sobre o homem designado para levar o bode Azazel para o deserto e mais outros detalhes, tá bom? Vamos dar continuidade então, orando para começar. Santo Eterno, maravilhoso, Rei do Universo, soberano sobre todas as coisas, estamos nesse momento entrando em Tua presença pela fé, sendo representados pelo nosso Salvador, mediador, advogado, sumo sacerdote. Estamos nesse momento grato, porque estamos alcançando mais um dia de preparação. Um dia que devemos também, movidos pelo Teu Santo Espírito, se permitirmos tomar decisões para a eternidade. Que este dia seja verdadeiramente um dia de preparação, não somente para recebermos e desfrutarmos do Teu santo dia, mas para mais profundamente estarmos preparados para o encontro muito em breve com o nosso Salvador nas nuvens dos céus. Obrigada, Pai Santo, porque até aqui tem nos sustentado. Estamos hoje humildemente reconhecendo nossas falhas, reconhecendo quanto precisamos de Ti, reconhecendo que sem Ti nada somos, e só através da Tua força e poder vamos alcançar o que nos aguarda, alcançar o que foi preparado desde a fundação do mundo, como diz a palavra. Queremos que a cada escolha nossa possamos testemunhar da verdade que temos aprendido, da luz que temos recebido, e rejeitar essa luz é perigoso. Nós temos recebido essa luz para que junto com a atuação do Santo Espírito, possamos compartilhá-la e alcançar outras pessoas. Por isso, Pai, desde já nos colocamos em Tuas mãos. Cada um que já chegou aqui na sala, os que vão assistir esse vídeo em algum outro momento, apresentamos aqui as pessoas deste grupo. Já percebi, Pai, que a cada vez que a gente se aprofunda mais no assunto, tu coloca ali citações do espírito de profecia profunda que mostra a realidade que estamos vivendo, pessoas vão saindo do grupo. É triste ver. Este grupo foi formado por pessoas da mesma fé. E é isso que nós estamos agora, humildemente pedindo, que pessoas sejam despertadas, inclusive nós, e não fiquemos apenas com essa luz como um conhecimento, mas que tenhamos e aceitemos essa luz como escolha, como padrão, como princípio. Os teus princípios são eternos, como eterno és o Senhor. Agradecemos por tudo, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Fica com cada um de nós, cada família aqui representada, pessoas pelas quais estamos orando. Mais uma vez pedimos neste dia pelos enfermos, pelas famílias enlutadas. Pai, o mundo está mostrando que as dores do parto estão mais próximas. O mundo, um lado pega fogo, o outro lado congela.
os países, inclusive na Europa, está aquela loucura, mas isso vai ser geral. Sabemos que a profecia nos mostra isso. Por isso, nos sustenta, nos ajuda a nos posicionar, a sair das grandes cidades, cuida dos nossos, toca os nossos, para que sejam despertados para isso. É momento de preparação. Por favor, confiamos em Ti. Por isso, te damos liberdade para que a obra seja completa. Fala conosco agora, através dessa continuidade do estudo sobre o santuário. Nos prepara para tudo que está vindo, para que não sejamos pegos de surpresa. Por favor, fala conosco mais uma vez. Perdoa todos os nossos pecados. Pedimos em nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Só um momentinho. Muito bem, vamos dar continuidade então ao tema, onde vai aí nos ajudar a perceber ou conhecer e despertar para que tudo, exatamente tudo que é relacionado ao santuário tem um significado. Tudo tem significado, nada é em vão. E aí, quando você pesquisa profundamente na Bíblia, na história, no testemunho, você vê que é importante, como eu já falei e repito, conhecer as coisas como aconteciam no Santuário da Terra para entender cada significado do Santuário do Céu. E aí a gente sabe que tem significado na roupa do sumo sacerdote, nas pedras que era ali no peitoral, o que tinha no ombro, a cor da roupa, a cor das cortinas do santuário, os anjos que estavam ali bordados, né, em fio de ouro. Então, tudo tem um significado. O altar de incenso, a mesa, o candelabro, a pia, o altar de sacrifício. Então, tudo, exatamente tudo. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso, mais uma vez, nos esclarece, nos abre entendimento para a, a solenidade desse momento que nós estamos vivendo. Ok? Vamos lá, então. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Nós estamos sendo alertados de maneira esplendorosa. Falta-nos tomar decisões. Louvado seja o Eterno. Exatamente isso. E negar, negar, não, melhor dizendo, negar essa luz que temos recebido é perigoso. É condenação. O coração endurece, igual do faraó. Misericórdia. Vamos lá, então. Paramos exatamente no homem designado para levar o bode Azazel para o deserto. Então, se você está chegando aqui nesse vídeo, não está achando que de repente não vai entender, volta para o vídeo anterior a esse, a parte 5.1, essa vai ser a 5.2, e aí você vai entender melhor, porque aqui é uma continuação. Mas vamos lá. O testemunho fala que esse homem designado representa os santos dos últimos dias. Vamos entender agora mais um pouquinho. Em Patriarcas e Profetas, capítulo 30, fala sobre o dia da expiação. E a citação é: o bode emissário é levado ao deserto por um homem designado para isso. E depois de haver cumprido sua missão, observa que esse homem tem uma missão, não era escolhido de qualquer jeito, toma que leva não, ele era preparado espiritualmente também, fisicamente também, para ir para o deserto, caminhar ali horas e horas, tá? Então ele tinha uma missão. E depois que ele cumpria essa missão, ele precisava lavar suas vestes
e banhar-se em água antes de voltar ao acampamento. Então, observa a santidade do ambiente, do momento, de tudo o que acontecia. Então, observa que esse homem ele tinha uma missão, e é interessante pensar aqui diz bem claramente que ele precisava lavar suas vestes. Guarda essa informação. Então, aqui o testemunho ou espírito de profecia confirma a designação específica, destaca a contaminação cerimonial e reforça que não havia expiação envolvida nesse ato. Por que que muita gente de outras denominações, né, dizem que o adventista ele faz heresia, dizer que o santuário precisa ser purificado e fala de bode e não entende, porque exatamente não conhece. Esse ato desse bode Azazel ser levado para o deserto, não havia derramamento de sangue, ok? Então existe um sentido para isso, nada é em vão. Então, a gente percebe que essa citação fala ainda sobre a contaminação. Por quê? Porque se fosse só um ato simbólico, sem importância, sem entender, ou melhor, sem um significado para nós nos nossos dias, para que dizer que esse homem precisava lavar suas vestes? Percebe? Só dizia que ele levou lá para o deserto e pronto, e voltou para o acampamento. Não. Ele, na volta, depois de ter feito o que fez, que simbolizava exatamente o quê? Afastamento do pecado do acampamento, ou seja, do pecado do pecador, entende? Então, veja como tudo é muito profundo. Mas vamos lá. O testemunho não atribui ao homem designado qualquer papel simbólico de salvação, mas de ser instrumento de separar o pecado do arraial. Não compara esse homem designado a Cristo e não o eleva espiritualmente, né, a ponto de se igualar no sacrifício, ok? Por quê? Porque ele cumpria, né, o ato da separação. Agora observe, apenas o descreve como um instrumento de separação final. Tá? Lembrando que estamos falando do homem designado para levar o bode Azazel para o deserto. E aí a lição que a gente pode tirar aqui é: tudo que expia purifica, um pouquinho, tudo que expia purifica e intercede. Ela liga diretamente a Cristo, ok? Tudo que remove, observa isso agora, remove, carrega ou sofre as consequências finais, o testemunho, ou ela, na pessoa da irmã White, liga a Satanás e ao juiz. Então, a lição que a gente pode tirar, repetindo, tudo que expia, purifica, intercede, é ligado diretamente a Cristo. Tudo que remove, carrega ou sofre as consequências finais, sofre as consequências finais, é ligado a Satanás e ao juiz. Em O Grande Conflito, que por sinal é o livro que nós estamos estudando, que existe a versão completa, o Grande Conflito, e a versão completa, a Grande Controvérsia. No capítulo 23, que é o que nós estamos estudando, diz que Satanás levará, afinal, a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. Ok? Então, nós podemos notar até aqui que Satanás, simbolizado por esse bode Azazel, ele não expia. Por quê? Porque não há derramamento de sangue, ok? E lembre sempre disso. Ele responde, ou seja, ele vai responder pelo pecado, ok? E o homem designado apenas separa o pecado, executa o envio. Então, observa isso aqui, como é importante, como eu falei, tudo relacionado ao santuário da terra tem um significado. Com os últimos dias, com o céu em movimento, e o que a gente percebe até aqui?
Esse homem designado, já que lemos, quem tem Bíblia legado, tá? O comentário de Levítico 16, esse homem designado representa os santos dos últimos dias. Olha como é importante conhecer o Espírito de profecia, acreditando que ele é o testemunho de Jesus. Se esse homem designado ele tinha um preparo, ele depois que ele se separava do pecado, tinha a simbologia dele lavar as suas vestes, e isso representa os santos dos últimos dias. Onde é que a gente se encaixa nisso? Percebe como é importante? Aonde é que a gente se encaixa? Então, eu devo agora buscar me separar do pecado, mostrar que isso é necessário, que isso é o passo para a santificação, ou eu devo aceitar o que hoje se é pregado, de que é impossível vencer pecado, que você vai ficar agarrado ao pecado até a volta de Jesus, quando ele aparecer nas nuvens do céu. Vai observando o que essa profundidade no assunto responde para a gente. Ok? Veja só, se precisa lavar é porque o pecado suja, mancha. Exatamente. E lembra que os 144.000 segue o cordeiro onde quer que ele vá, tem suas vestes lavadas no sangue do cordeiro. Observa esse homem designado com essas coisas que a gente está vendo, com esses atos que a gente está vendo. E aí pode existir uma pergunta, já que o testemunho de Jesus fala de tudo, por que então não se aprofunda sobre esse homem designado? Porque o foco profético não é o agente em si, tá? Mas o ato final, que é a separação definitiva. Observem, definitiva do pecado, é o isolamento do autor do mal e é a purificação do universo. Então, trazendo para o milênio, trazendo para a volta, para o que vai acontecer após a volta do Messias, nas nuvens dos céus, com seus santos anjos, com a glória do Pai, vai resgatar os que já são seus. O que vai acontecer? Começa ali a purificação do universo, que a gente sabe durante 1000 anos o que vai acontecer depois. Então, esse homem, já que representa o santo dos últimos dias, como diz o próprio testemunho, esse homem, ele é um instrumento, tá? Não personagem central. Isso é importante parar e meditar, por quê? Porque hoje, mesmo não, no nosso meio, que tem esse entendimento sobre o santuário, apesar de que hoje não se ensina mais, mas existe entendimento, existe, como é que fala? Existe o conhecimento de uma missão para esse povo, né, que são os santos dos últimos dias, e acaba que esse povo com essa missão, ele tem aquele orgulho de Laodiceia. Pronto, achei o que eu queria, orgulho de Laodiceia. Sou rico e bastardo, tenho profecia, guardo o sábado, porque o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. E aí o personagem central é tirado, a imagem do personagem central de Cristo para esse povo. E esquece que o pecado é que machucou o Salvador, o pecado é que crucificou, o pecado magoou, o pecado. Então, automaticamente, se eu pego agora esse homem que representa os santos, né, que vamos trazer agora para a nossa realidade, e boto como principal, não, porque nós temos tudo, nós sabemos tudo, nós somos o povo, e coloco isso como personagem central. Só que eu tenho que entender que nesse contexto que nós estamos falando, nós não somos o personagem central. Nós somos um instrumento de anunciar a verdade presente, de anunciar primeira, segunda e terceira mensagem angélica, mas o personagem central é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, o advogado, o intercessor, como sacerdote. Ok? Não esqueçam disso. Vamos seguir.
E podemos aplicar isso para os nossos dias, que o Eterno sempre usa agentes, pessoas, mas a glória é dele, deve apontar para ele. Podemos entender claramente que o pecado contamina até quem o toca. Observa que esse homem designado representa os santos dos últimos dias, está lá na Bíblia, está lá na citação do capítulo 16 do comentário. Então, o pecado contamina quem toca. Observa uma coisa: o pecado fez separação, ok? Entre o eterno e o ser humano. Como é que eu vou aceitar que tudo isso é normal e que é assim mesmo? Não, não dá para aceitar. A obra final, observa, viu? A obra final não é de mediação, mas de separação. Percebe? Lembra o primeiro e segundo capítulo, se eu não me engano, quando estudamos, que existiu um povo, um pequeno grupo, que ao perceber as coisas que não agradavam ao Eterno, as coisas que não estavam de acordo, a adoração, quando eles começaram a enxergar o que eles fizeram, eles se separaram. Ok? Hoje é tempo de confissão de pecado, de arrependimento. Amanhã será o tempo de remoção e depois apenas consequência das escolhas que eu fiz nesse tempo. Eu busquei força e poder no Eterno para remover o pecado da minha vida, ou me envolvo com o pecado, está tudo certo, aí vamos levar para o homem designado, vai, leva o cordeiro, ou leva o bode Azazel, que não derramou sangue, não fez expiação, lembra disso, que foi quem recebeu simbolicamente todos os pecados e imundícias do povo de Israel no período daquele ano, e aí ele vai e é levado para o deserto. A coisa é muito séria e profunda. O pecado hoje é banalizado. Hoje não existe mais diferença entre santo e profano. O pecado contamina até quem o toca. Pense nisso e lembre desse homem designado que representa os santos dos últimos dias. Aqui eu não vou ler todo, mas depois vocês podem pegar o PDF. Você que não tem o PDF e assiste o vídeo, pode dar uma pausa no vídeo, porque aqui é um quadro comparativo sobre a origem da missão, a natureza, ok? O aspecto, a origem da missão. Aí fala que Cristo, ali representado pelo bode do Senhor, que esse era sacrificado, ok? Aí vem o Azazel, que era esse bode que não derramava sangue, e sobre o homem designado. Então, aí tem um quadro comparativo que é importante que vocês estudem depois. Aí tem citações bíblicas, onde você pode conferir o que acontecia aí dentro desse contexto do bode emissário, bode Azazel, o homem designado. Okay? Aqui também é o quadro resumido com as partes mais, como é que posso dizer, não sei, não as principais, mas algumas partes mais que resume isso aqui, ou seja, a origem da missão, natureza, função principal, relação com o pecado, uso do sangue, resultado da obra, tipologia profética, base bíblica e destino final. E o resumo é, vocês podem ver aí um quadro, né? E compara Cristo com o bode, com o homem designado. E Cristo expia. Azazel responde pelo que Cristo expia, ok? E o homem designado apenas executa essa separação do que foi expiado. Gente, é muito lindo e profundo. Eu, sinceramente, é, sou assim, não estou apaixonada, não, que paixão acaba. Eu amo estudar sobre o santuário. Agora veja, quem rejeita a expiação agora não terá quem o representa depois. Por isso, lembrem sempre que o céu está em movimento. Depois, como eu falei, vocês pegam aí o PDF e estudam aí, vê esse quadro
com mais detalhes, tá? Mas aí tem tudo em base bíblica, com citações do que está acontecendo, ou melhor, o que aconteceu no passado, o significado do que está acontecendo agora. Então, a chave desse quadro é: Cristo espia, Azazel responde, o homem designado apenas executa a separação. Separação de quê? O pecado, bota para longe, leva para longe, para o deserto, né? Ali designado, ou melhor, colocado sobre o bode Azazel. Então, qualquer confusão nesses papéis é, diminui a cruz, deturpa o juízo e confunde o caráter do Eterno. Esses papéis e retrato do que acontecia no passado, relato aí em detalhes, trazendo para a nossa realidade hoje, não pode ser confundido, tá? Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque se isso for trocado de lugar ou tirado a importância ou, enfim, feito confusão em qualquer desses papéis de quê? De Cristo, do bode Azazel, do homem designado, vai diminuir a cruz, vai deturpar o juízo. Lembra que hoje o juízo é deturpado. E quando isso acontece, isso confunde o caráter do Eterno. Por quê? Porque aí já entra agora a Arca da Aliança, já entra a expiação, a lei de Deus que está guardada na arca. Então, tudo isso confunde e deturpa o caráter do Eterno. E por que no dia da expiação era usado 2 bodes e não 2 cordeiros? Pergunta importante, né? Eu mesma já me fiz essa pergunta quando eu comecei com essa, entendendo melhor, né? Buscando entender, ué, por que 2 bodes? O tempo todo era cordeiro, cordeiro, cordeiro. E aí, quando chega exatamente nesse tempo específico de expiação, que é o tempo em que nós estamos vivendo, que ali havia separação do pecado, havia o sacrifício, havia a entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo, porque exatamente nessa época, agora, né, no ponto-chave, onde acabava ali, onde acabava, dava fim ao pecado para recomeçar tudo do zero, era usado 2 bodes. Em Levítico 16, versos 7 e 10. Tomará os 2 bodes e os apresentará vivos perante o Senhor. Então, a gente observa aqui que ambos eram apresentados vivos, íntegros, fortes, inteiros, ok? Aí, olha só na sequência, vamos lá. O bode precisava estar sem defeito físico. Você pode confirmar isso, é um princípio de Levítico. E aí, ainda em Levítico aí 22, vai falar que nenhum animal defeituoso podia ser usado em qualquer momento do sacrifício. Então, se ele tivesse alguma mancha, manco, enfermo, cego ou fraco, observa isso, ou fraco, ele era rejeitado. O bode precisava ser fisicamente apto, saudável e resistente. Mas por que isso? Por quê? Porque nessa simbologia ele deveria suportar o peso do pecado, ele deveria atravessar o deserto e não morrer no caminho. Percebe? Como a coisa em detalhes fica mais profundo ainda. Então, aqui falando do bode, né? Ou dos bodes que estavam sendo, naquele momento, usados no final do dia da expiação. Vamos lá. Um bode não era sacrificado. A gente já sabia que um era sacrificado, que apontava para o sacrifício do Messias.
Só que o outro não era sacrificado. Ele era enviado vivo para o deserto. O bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo. Por quê? Vamos relembrar. E o bode vivo representava Satanás como o originador do pecado, e ele ali era levado para o deserto, era separado do acampamento e do povo, que naquele dia da expiação viveu em reverência, em harmonia com a vontade do Eterno, no sentido de arrependimento, de preparo. Então, a gente vê claramente que esse Azazel, ele não derramava sangue. Ele era o bode que não morria, ok? O seu corpo ali representado é o vínculo do juízo, não do sacrifício. E se fosse um animal fraco, morreria cedo, e aí a gente lembra agora do milênio, ele vai estar vivo, e um animal doente invalidaria o símbolo. Então, a gente percebe que no bode, na vida, no significado, porque foi escolhido ele, tem um sentido mais profundo. Tá? Tanto o sacrifício de Cristo foi custoso, ele precisou ser forte para suportar até o fim, ser obediente, até a morte de cruz, como também o bode que representa Satanás no tempo do fim, no milênio, também era forte para suportar o deslocamento, a separação e ir para o deserto e não morrer no meio do caminho. Então, olha que detalhes profundos, tá? Então, esse animal ele precisava ser forte. E a gente sabe que, comparando o cordeiro a um bode, realmente o bode é muito mais forte. Por isso que no tempo final, ou melhor, no final do dia da expiação, ali naquele momento do dia da expiação, eram escolhidos dois bodes. Okay? Força física igual a mensagem teológica. O preparo físico ensinava que, aqui falando do homem, né? Falando da força que tinha ali, olha só. O preparo físico ensinava que o pecado não é eliminado por fragilidade, ou seja, exige um esforço. Falando aqui também do homem designado e também do próprio bode, né? Por quê? Porque ele representando, o bode Azazel, ele representando o pecado, então ele tinha que ser forte para suportar aquele peso, aquela travessia do deserto. Então, o pecado ele não é eliminado por fragilidade, a culpa não evapora, o juízo é real, pesado e definitivo. Hoje o juízo não é mais pregado. Estamos em tempo de juízo, é chegada a hora do seu juízo. Isaías 53, verso 11, diz: Ele verá o fruto da sua obra, do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É assim? Então, Cristo sofre, o bode carrega a culpa desse sofrimento e a culpa é removida através do sacrifício. Só que o bode, Azazel, ele não morre, tá? E ele carrega esta culpa. Ele carrega. Muito bem. Em relação direta agora com o bode Azazel. Aqui entra o ponto mais profundo. Observa isso. Azazel representa o quê? Satanás. Azazel não é fraco, não é passivo e não é vítima.
Apocalipse 12, 12 diz: Ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira. O bode precisava, naquele dia da expiação, ele simbolizava resistência, permanência, sobrevivência até o isolamento final, ok? E um cordeiro, se fosse usado naquele momento, não comunicaria isso. Por quê? Porque é mais frágil, é manso, e precisava de um animal que simbolizasse resistência para suportar aquilo tudo. Então, se Azazel simboliza o inimigo, simboliza Satanás, lembre disso, ele não é fraco, ele não é vítima. Ele era um anjo perfeito e, por conta do orgulho, ele se tornou inimigo. Ele se tornou quem ele é hoje. Tá? Então, por isso, era usado um bode. Ok? O preparo físico protege o símbolo de Cristo. Se fosse um animal frágil, poderia sugerir sofrimento redentor. Entende? Porque era um bode para simbolizar Azazel, ou melhor, para simbolizar Satanás, para simbolizar o pecado. Se fosse um animal frágil, poderia sugerir sofrimento redentor e poderia confundir com sacrifício. E o Eterno evita isso. Então, lembre, o bode não espia, o bode não salva, o bode não morre pelo povo. Isso o bode Azazel, ok? Ele apenas recebe aquilo que não lhe foi perdoado. Como ele não se arrepende, como ele simboliza o originador do pecado, que não se arrependeu desde a eternidade no céu, então esse bode ele não derrama sangue, ok? Ele não salva, ele não morre pelo seu povo, ou melhor, pelo povo do Eterno. Então, eu creio que está ficando mais claro sobre o significado desse bode Azazel e por que o outro bode que derramava o sangue simbolizava Cristo, porque esse é um momento realmente decisivo, tá? Vamos lá. O homem designado também precisava estar apto, lembra? Olha só. Aí depois você lê. Então, o homem designado que separava o pecado do acampamento, ele precisava conhecer, observa isso agora, ele precisava conhecer o deserto, ser fisicamente capaz, manter distância após o ato de levar esse animal, até lavar-se antes de retornar. Tudo isso desse homem designado comunica o que? Separação absoluta do pecado. Hoje nós precisamos conhecer o tempo em que nós estamos vivendo, conhecer todos os sinais que estão diante de nós, nesse planeta, que vai se tornar um deserto, que já é, né? Vamos dizer assim, mas vai se tornar o deserto onde Satanás vai ficar ali durante o milênio. Olha aqui, ó. Esse homem designado que representa os santos dos últimos dias, ele precisa ser fisicamente capaz. Aqui entra os princípios da reforma de saúde. Sabemos, o testemunho fala que nos últimos dias até o ar será poluído. Satanás ele está nos laboratórios, ele trabalha nos laboratórios da natureza. Então, como é que eu e você vamos suportar fisicamente tudo que vem por aí se não tivermos a saúde em dia, se nossa imunidade não estiver bem? Agora, não estiver alta. Agora, o princípio disso é o quê? A saúde, a reforma de saúde. É se alimentar da forma correta. Vocês estão entendendo? E outra coisa, depois que esse homem designado ele ia para o deserto, ele era escolhido,
já preparado fisicamente e espiritualmente para levar esse bode. Não esqueçam disso. Antes de retornar para o acampamento, ele tinha que lavar as suas vestes. Vocês estão entendendo a harmonia que há entre sair, ou melhor, se separar do pecado, aí lavar as vestes no sangue do Cordeiro, para aí estar preparado para retornar ao acampamento eterno, trazendo a lógica do santuário, né? Do que acontecia. Então, tudo que esse homem designado, que envolvia ele, o resultado é separação absoluta do pecado. Gente, quando eu fico estudando essas coisas, eu fico. Você sabe, uma pessoa. Você sabe, uma pessoa que fica assim, não, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, sabe? Querendo, é, é, desejando passar isso, porque são detalhes muito significativos e fortes para entendermos o plano da salvação, para entendermos a pedagogia do céu, que é perfeita. Por isso, hoje, Satanás pisa, não pode mais estudar sobre o santuário. Não pode, não, dá um tempo, isso aí não. Para que falar de tempo de juízo? Para que levar o povo a entender o que é o santuário do céu? A aplicação profética. Assim como o bode precisava estar preparado, olha que recado do Eterno para mim e para você. Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós gostamos de vestir a camisa, que somos o povo escolhido com a missão, e realmente, apesar de não estar cumprindo a missão, apesar de, como disse o pastor Adolfo Soares, os púlpitos estão fracos, que não existe mais a mensagem que fomos levantados a pregar. Gostamos de vestir a camisa que somos o Israel moderno, Israel espiritual, só que nós estamos dormindo como foi Israel passado. E nos últimos dias a mensagem é: o pecado deve ser identificado, ok? Transferido, removido. E aí o universo ficará ali. Apocalipse 21, 27 está escrito que nela, na cidade santa, não entrará coisa alguma que contamine. Agora eu pergunto novamente, outra vez, de novo. Se na cidade santa não entrará nada que contamine, se o homem designado representa os santos dos últimos dias, se esse homem, após na simbologia de levar o bode Azazel, de ter contato com o pecado, ele tinha que se lavar, ele tinha que lavar as suas vestes para voltar ao acampamento. Por que eu hoje vou aceitar a mensagem que posso viver em harmonia com o pecado até Jesus voltar e quando ele aparecer nas nuvens está tudo certo? Cuidado com o evangelho pregado hoje, da hipergraça, e não mais mostra o pecado como sério do jeito que é. Pelo contrário, ele é banalizado. Então, a conclusão clara até aqui, que podemos tirar dentro disso que nós vimos, sim, o preparo físico do bode era essencial. Então, esse bode, ele tinha que ser forte, tá? Ele ensinava. Olha só, quando o povo do acampamento que participou em jejum e oração do dia da expiação, percebia que esse homem designado pegava agora esse bode forte, saudável, e levava para o deserto para separar esse ato, esse bode, Azazel, mostrava que o pecado é real, ele pesa e não é simbólico apenas. Ele é real, pesa e não é apenas simbólico. Ele separa. Por isso ele era levado para o deserto, ok?
E mostra também que o juízo final ele não é emocional, ele não é simbólico, ele não é uma história. Não, ele é real. Ele também é justo e definitivo. Por isso, o juízo investigativo, para mostrar primeiro aos anjos, ao céu, ao universo, de que os salvos escolheram a salvação através da sua vida como um todo. Por isso, depois do juízo confirmativo ou comprobatório, é para confirmar para os salvos que a justiça foi feita, que Deus é justiça, Ele é justo. Por quê? Porque os relatos dos livros vão mostrar a história de cada um durante o milênio, que não se salvou, que se salvou e por quê. E depois a gente sabe que é o juízo final. Então, não esqueçam dessa ordem, tá? Desse significado, de que o bode Azazel, ele não derramava sangue, então ele não espiava, e ele era separado do acampamento e do povo de Deus. Aqui está simbolicamente mostrando aí, né, os sacerdotes, mostrando o sumo sacerdote, mostrando os dois bodes, né, que eles eram fortes, robustos, mostrando o preparo físico para suportar tanto o sacrifício final do bode que era oferecido para o Senhor, como o não sacrifício, a não expiação do bode Azazel, que era levado para o deserto. E aí, então, dando continuidade, já finalizando quase, a gente vê a separação definitiva do pecado. O bode não voltava ao acampamento, o bode não pode ser tolerado hoje, ou melhor, o pecado não pode ser tolerado eternamente, por isso ele uma hora morre, vai ter o fim, e haverá erradicação total do mal. Ok? A justiça da lei vai ser satisfeita. O ponto, o sangue era aspergido diante da lei. Ou seja, a graça não anula a lei, ok? E a lição atual é a salvação harmoniza justiça e misericórdia. Hoje só se fala do amor, não se fala da justiça, só que as duas coisas andam de mãos dadas, tá? A graça hoje, a hipergraça hoje anula a lei, pisa na lei, faz de qualquer jeito, sábado é dia disso, daquilo outro, só que a graça não anula a lei. Cristo como sumo sacerdote, ele entrou no céu para comparecer por nós, Hebreus 9, 24. Nós temos um grande alerta: desconsiderar o ministério atual de Cristo é perder a esperança. E hoje é desconsiderado o ministério de Cristo no santuário do céu. E ainda temos um advogado vivo. Ainda, por quê? Porque em breve ele deixará suas roupas de sumo sacerdote para vestir e vir à terra como rei dos reis. Purificação das coisas celestiais. Não por impureza própria, mas por registro do pecado. Lembre que tudo está sendo anotado. O alerta que não podemos esquecer: o juízo é real, está acontecendo, o céu está em movimento e baseado em registros. Todos os meus atos estão sendo registrados. Qual é a lição para nós hoje? Nossas escolhas têm consequências eternas, por isso a necessidade de posicionamento, a necessidade de, como Enoque, aprender a andar com o eterno, porque tudo está sendo registrado. O juízo investigativo, representado pela purificação do santuário, lembra? E o santuário será purificado. Tempo de decisão antes do fechamento da porta da graça, é o alerta, é hoje. Hoje é dia de buscar a reconciliação, se afastar do pecado. E essa responsabilidade é individual. Por isso que eu falo que a fé coletiva é perigosa, tá? É perigosa. A fé deve ser firmada individualmente, como também a responsabilidade.
cada pessoa deve afligir a própria alma. Salvação não é coletiva nem automática. Cada um vai responder de si mesmo diante do Eterno. Por isso, busque a fé pura. Ok? Santidade do Eterno, o ritual ensinava, ou seja, o que acontecia ali no santuário no dia da expiação e no dia a dia, ensinava o horror divino ao pecado. Familiaridade excessiva com o pecado endurece o coração. Eita! Reverência é essencial na vida cristã. Já estudamos sobre reverência. Hoje não existe mais reverência. Só que ela é essencial na vida cristã. E o encerramento do ministério. O dia da expiação completava o ciclo anual. O tempo da graça não é infinito. Vai ter uma hora que vai se fechar, não vai estar mais disponível. Vou repetir. Por isso é importante estudar sobre o santuário da terra. O ministério de Cristo como sumo sacerdote terá um fim. E os sinais nos mostram que isso está próximo. Os 144 mil seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Onde é que o Cordeiro está agora no santuário? Fazendo o quê? Intercedendo. Só isso? Então, eu não estou seguindo o Cordeiro exatamente, fazendo ou sabendo o que, é que ele está fazendo. Ok? O último ponto, a esperança final. O pecado será removido para sempre, como era ali do acampamento, através do bode Azazel no deserto. Aí a gente traz para os dias finais, né? Depois da volta de Cristo, o milênio, onde, entre aspas, o bode Azazel estará no deserto. Alerta, não adie decisões espirituais, se posicione hoje e agora. Porque o santuário celestial garante restauração total. Vou repetir, por isso a importância de conhecer o que está acontecendo no santuário agora. A purificação do santuário não é apenas um ensino doutrinário, mas um chamado urgente à santidade, arrependimento e confiança no ministério atual de Cristo no céu. O que aconteceu simbolicamente em Israel aponta para o momento solene que vivemos hoje na terra. Hoje, Cristo intercede, pecados são confessados, o caráter está sendo decidido. E em breve, o que vai acontecer? A intercessão cessará, os pecados serão removidos do santuário, cada um carregará a sua própria escolha. Vou repetir, a fé deve ser firmada na rocha, cuidado com a fé coletiva. Por quê? Porque cada um carregará ao final a sua própria escolha, as suas decisões. Então, quem rejeita a expiação agora não terá quem o represente depois. Por isso, é importante entender o que acontece no santuário agora. A verdade mais solene é: o santuário será purificado com ou sem você. A pergunta é: seu nome estará ligado a pecados apagados ou a pecados retidos? Pense e responda durante esse dia, reflita isso. Atos 3,19, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos. E aí a gente finaliza essa parte do santuário, que é tão necessária, profunda, e eu creio, porque serviu primeiro para mim, como ensinamento desse momento de expiação, entender mais sobre o bode, entender sobre o homem designado e entender que eu tenho que decidir hoje e agora e não deixar para amanhã, porque pode ser tarde. Amém? Então, que tenhamos um bom dia de preparação, refletindo nessa mensagem. Daqui a pouco eu mando essa parte do PDF para vocês. Aí peguem, abram, pegue o quadro comparativo, vai lendo sobre o bode Azazel, sobre Cristo, sobre, né, o ministério, porque é importante. Lembrem disso, 144 mil seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E nós devemos nos esforçar para estar entre os 144 mil com poder e força do céu, e assim ajudar outros a alcançar a eternidade. Essa é a citação do testemunho de Jesus. Tenhamos um bom dia. Algum voluntário para fazer a oração final, ou se quiser fazer algum comentário, e a gente encerra.
que o relógio não para. Não? Então, oremos. Santo Eterno, mais uma vez, Pai, te agradecemos como em detalhes podemos entender que tudo o que acontecia no Santuário da Terra tem um significado profundo para nós. Temos que entender e não esquecer que o céu está em movimento, que exige de nós um preparo, uma decisão, posicionamento, afastamento do pecado. Mas nós mesmos, cheios de orgulho, de Laodiceia, que já sabemos tudo, que conhecemos tudo, não vamos conseguir. Por isso, Pai, por favor, te damos liberdade para que o Santo Espírito agir em nossa vida, nos libertar desse orgulho, tirar o orgulho de Laodiceia e abrir verdadeiramente a porta, porque o Senhor está do lado de fora, é bem claro quando diz: "Eis que estou à porta e bato". Por isso, neste momento, simbolicamente, estamos abrindo a porta, tomamos a decisão de que queremos que o Senhor entre, através do Santo Espírito, e faça a morada permanente, transformando o nosso caráter. E assim seremos aptos a receber o selo na testa, que é o nome do Pai e do Filho. Agradecemos muito, muito, muito por essa luz que tem sido derramada. Que este vídeo alcance outros, que possamos lembrar de compartilhar essas verdades, porque alcançarão, eu creio, os que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. Obrigada, Pai Santo. Nos prepara para o pôr do sol estarmos juntos, para, junto com os anjos, com o universo, festejar, comemorar este dia com reverência, lembrando que é o dia do Senhor. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, mais uma vez, por perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom Bom, dia. bom dia, Maria. Foi Bom muito bom. dia. Está sendo muito bom. Obrigada. Amém. Bom dia, bom dia.